Olá, tudo bem? Vamos agora para a devolutiva da atividade desta quinzena, que foi postada na segunda-feira anterior, aqui no grupo, certo? Então vamos lá. A temática deste mês escolhida foi o mês da conscientização do autismo, ok? Vamos para as questões. Qual o mês do autismo e qual o objetivo de ter um mês para o autismo? O mês, certo? O mês do autismo é o mês de abril. Ele foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, certo? Como mês da conscientização do autismo para dar visibilidade ao tema, já que o transtorno ainda é bastante desconhecido pela população. Sendo assim, criou-se a campanha Abril Azul, para que o mês inteiro seja marcado com diversas ações voltadas para o autismo, ok? Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: por que o autismo é chamado de TEA? TEA, isso. Vamos lá. O Abril Azul é importante porque dá destaque ao transtorno do espectro autista, o TEA. Um distúrbio neurológico que pode afetar as áreas de comunicação, comportamento e interação social, ok? Além disso, o autista pode ou não ter alguma deficiência intelectual. Em alguns casos, pessoas com transtorno chegam a surpreender pela inteligência e são chamadas de autistas de alto funcionamento, ok? Vamos para a terceira questão, que é a seguinte: qual o símbolo do autismo e o que ele representa? É um quebra-cabeça, como vocês estão vendo aí. E por quê? Por que é um quebra-cabeça? Porque este transtorno ainda está sendo muito estudado, certo? Ainda há muita coisa que descobrir e entender. Então, as pesquisas não param, certo? Os especialistas continuam pesquisando para entender um pouco mais sobre este espectro autista. Espectro autista, ok? Vamos para a quarta questão, que diz o seguinte, que tem a seguinte pergunta: o que é autismo? O autismo é um transtorno de desenvolvimento que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge uma em cada 160 crianças do mundo. No Brasil, estima-se que existam cerca de 2 milhões de autistas. O diagnóstico ocorre geralmente entre os 2 anos e meio a 3 anos, e não existe cura para essa condição, ok? Vamos para a quinta questão sobre esta temática. O autismo tem tratamento? O TEA, que é a mesma coisa que autismo, não tem cura, mas com sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, entre outras terapias, é possível ajudar a criança a participar da rotina diária e também, aos poucos, se tornar independente. Em casos mais severos de autistas que se batem ou ficam muito nervosos, por exemplo, a medicação prescrita pelo neurologista ou psiquiatra pode ajudar, ok? Em resumo, é essencial dar voz ao autismo, levando a informação para a população e, desse modo, reduzir o preconceito. Vamos agora para o conteúdo, certo? O conteúdo desta quinzena, que foi escolhido. Variações linguísticas, tá? As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variantes que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Tipos e exemplos de variações linguísticas. Variação geográfica ou diatópica. Está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Certo?
Variação histórica ou diacrônica, ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Mas vou falar um pouco sobre a variação geográfica ou diatópica, que é a mesma coisa. Vamos para um exemplo. Aqui nós falamos muito mangá, certo? Ah, está mangando de você, está mangando. Se você for para outro estado, as pessoas podem não saber o que é mangá. O que você está falando? Mangá, o que é mangá? Eles não vão saber, certo? Então, existem palavras que nós falamos aqui com o nosso grupo de pessoas, com as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, mas se formos para outro estado, as pessoas não vão saber o que significa certas palavras, ok? Sobre a variação histórica ou diacrônica, como eu já citei anteriormente, ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Por exemplo, neste instante ou mais tardiamente. O que nós costumamos falar é agora ou depois, certo? Então, houve uma mudança, ok? Variação histórica ou diacrônica, ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval, tá? No passado e o atual. Então, nesse instante ou mais tardiamente, é o mesmo que agora ou depois, certo? Temos também a variação social ou diastrática. É percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como a conversa entre um orador jurídico e um morador de rua, entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos. Por exemplo, vamos lá. O médico falando, certo? Falando para o paciente o laudo, assim, o paciente fez um exame e ele está explicando o que aquele paciente tem. Então, fala o seguinte: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. O paciente, quando escuta isso, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Porque o doutor falou palavras assim, termos médicos, palavras que o paciente desconhecia. Aí o doutor simplesmente exemplifica para ele e explica. Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Um furúnculo. Um caroço inflamado que depois ia sarar. Mas ele falou, o doutor falou com palavras tão complicadas, tão difíceis, que ele achou que estava com uma doença muito grave e que já iria morrer. Também temos a variação situacional ou diafásica. Ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Existem palavras que só quem entende o que você está falando é o seu grupo de convívio, ok? Grupo de amigos, seus familiares, pessoas do bairro onde você mora, algumas gírias que vocês utilizam. Que se você for para outro lugar, não precisa ser muito distante, certo? Mas assim, outra cidade, as pessoas podem não utilizar essas gírias que você usa com o seu grupo de amigos, com os seus familiares. Quanto à linguagem formal e informal, é o seguinte: quanto aos níveis da fala, podemos considerar dois padrões de linguagem, a linguagem formal e informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos a linguagem dita coloquial, ou seja, aquela espontânea, dinâmica e despretensiosa. No entanto, de acordo com o contexto na qual estamos inseridos, devemos seguir as regras e normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto, linguagem escrita, ou organizamos nossa fala numa palestra, no caso aí, linguagem oral. Em ambos os casos, utilizaremos a linguagem formal, que está de acordo com as normas gramaticais. Porque, por exemplo, quer dizer aqui a linguagem formal. Se você vai escrever alguma coisa para o seu professor, você não pode utilizar as gírias, como eu falei, que você utiliza com o seu grupo de amigos ou com seus familiares. Se você for escrever um texto para o seu professor na escola, certo? Se você for escrever algo que tenha um valor, como é que se diz? Um valor maior.
algo muito sério, um documento, você tem que escrever com a linguagem formal, tudo certinho, de acordo com a nossa gramática, ok? E se você também for falar numa palestra, a sua fala, que é a linguagem oral, ela também tem que ser de acordo com a nossa gramática, ok? Mas se você for escrever um bilhete para o seu amigo, você pode usar a sua linguagem informal, que é aquela que você conversa com seus parentes e amigos. Então, a linguagem informal é aquela que você está conversando com seus amigos, na sua casa, com seus familiares, que você não vai se preocupar se está empregando as palavras, vamos dizer, corretamente, de acordo com a gramática, ok? Obviamente que nós temos que nos policiarmos, porque existem, como é que eu posso dizer? Devemos nos policiar todos os dias para que possamos aprender a cada dia mais e mais, ok? Mas, como é que se diz? Não tem como nós falarmos a linguagem de acordo com a gramática, certo? De acordo com a gramática o dia todo, não tem como, certo? Nós podemos tentar falar corretamente de acordo com a nossa gramática o dia todo, mas assim, é muito complicado. Só que em algumas situações, como escrever um texto para o seu professor, escrever um texto para um blog, escrever um texto muito importante, você tem que usar a linguagem formal e as palavras de acordo com a gramática. E se também for se for para uma palestra, você também tem que falar de maneira correta, certo? Apresentar um trabalho na escola para o seu professor, você não pode utilizar gírias, ok? Preconceito linguístico. O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, pois em nosso país, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma possui suas peculiaridades que envolvem diversos aspectos históricos e culturais. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da falada no sul do país. Isso ocorre porque nos atos comunicativos, os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques e entonações de acordo com as necessidades linguísticas. Então vamos lá, eu sou do Nordeste e vou para o sul. Quando eu chegar lá no sul, eu vou falar de um jeito diferente das pessoas que moram lá. Eu vou falar do jeito que eu aprendi aqui, no meu estado, na minha região, no Nordeste, ok? Eu vou falar como eu aprendi aqui. As pessoas lá, mesmo que falando o mesmo idioma, falam o quê? De maneira diferente. O sotaque é diferente, a entonação, o som é totalmente diferente. Mas assim, não quer dizer que eu, por exemplo, eu sou do Nordeste e vou para São Paulo. Chegando lá, eu falo de uma maneira diferente. Eles lá não podem dizer que a minha fala está errada, porque eu estou falando de acordo com a minha região. É a mesma coisa que alguém de São Paulo vem aqui para o Nordeste, chegando aqui, fala de uma maneira diferente, que eu posso até achar um pouco engraçado, mas ele não está errado por falar diferente, ok? Não está errado por falar diferente. A questão é que ele está falando como ele aprendeu na região dele e eu falo como eu aprendi na minha região. Então não pode haver esse preconceito, ok? Cada um fala da sua maneira, como aprendeu na sua região. Agora, quando vamos para a escrita, todos têm que escrever como pede a nossa gramática. Você pode morar em Alagoas, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Nós temos que escrever de acordo com a nossa gramática do nosso idioma. E se também estivermos em uma palestra, como eu falei, em uma apresentação de algum trabalho na faculdade, na escola, você pode ser de qualquer região do Brasil, você tem que falar também de acordo com a gramática do nosso idioma. Agora vamos para as questões sobre este conteúdo. Primeira questão. Observe a charge abaixo e marque a alternativa correta, certo? Vamos lá. Professora, a senhora vai me castigar por alguma coisa que eu não fiz
Claro que não, Chico, fala a professora. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. A professora fica só observando. Vamos lá. A linguagem da tirinha revela. Letra A. Pelo tipo de linguagem usada pelo Chico Bento, eles não conseguem se comunicar. Vocês acham que desse diálogo, nesse diálogo aí da charge, vocês acham que não há entendimento entre o professor e o aluno? Há sim o entendimento. Ela entende perfeitamente o que ele está falando. Letra B. Evidenciamos um uso culto da linguagem, visto que eles, personagens, são estudante e professora. O Chico Bento, ele usa a norma culta da linguagem, ele fala como pede a nossa gramática. Todas as pessoas do Brasil, quando vão escrever alguma carta ou vão apresentar alguma coisa, um trabalho muito importante, vai falar como Chico Bento? Não, não vai. Letra C. Expressões como pro que, num, arguma devem ser banidos da língua em qualquer situação. Errada. A alternativa está errada. Porque se uma pessoa fala desse jeito, é porque as pessoas da região onde ela mora falam assim. Então, o nome está errado. Letra D. A fala de Chico Bento faz o uso coloquial da linguagem, motivado por diversos fatores: regional, escolaridade, idade, financeiro e etc. Essa é a alternativa correta, certo? Porque, como eu disse, a fala dele, ele fala desse jeito por causa da região onde ele mora, o nível de escolaridade, a idade, tudo isso contribui para esta fala. Letra E não é, é, não é a alternativa correta, certo? A alternativa correta é a letra D, ok? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: leia o texto abaixo e assinale a única alternativa correta. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coronel. De fome tão padecendo, meus filhos e minha mulher, sem briga, questão nem guerra. Messa desta grande terra, uma tarefa para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Patativa de Assaré que escreveu, certo? Vamos lá. Esse falante, pelos elementos explícitos e implícitos de um poema, é identificável como, primeiro, que é explícitos e implícitos. Explícitos é quando as informações estão muito claras e muito visíveis. Nós conseguimos identificar as informações rapidamente, sem precisarmos pensar muito. Implícitos é quando uma informação ela está escondida. Nós temos que ler, entender, para poder saber o que aquele poema, aquela frase, aquele texto quis dizer. Então vamos lá. Esse falante, pelos elementos explícitos que estão expostos e implícitos que estão um pouco escondidos no poema, é identificável como escolarizado, proveniente de uma metrópole. Ele é de uma cidade grande, escolarizado, que aprendeu a falar o português de acordo com a gramática. Não, não é. Percebe-se que não. Sertanejo da área rural, com certeza, né, gente? Idoso, não. Escolarizado que habita numa comunidade no interior do país, não. Dá para perceber que ele não é escolarizado. Estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul, não, também não. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos lá para a próxima questão, que diz o seguinte: leia a música abaixo e marque a única alternativa correta. Esmola. Uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola meu por caridade. Uma esmola pro ceguinho, pro menino, em toda a esquina tem gente só pedindo. Uma escola pro desempregado, uma esmola pro preto, pobre, doente, uma esmola pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. A música registra um pedido de esmola, em que o eu lírico utiliza uma linguagem. Vamos lá. Pouco compreensiva, já que contém vários erros de gramática. Gente, esta alternativa está incorreta, porque lendo a música dá para entender perfeitamente o que ela quer dizer,
certo? Letra B, coloquial, crítica, compreensiva, comunicável, sim, esta alternativa está correta, certo? Ela está de uma maneira assim, o eu lírico, quem está cantando esta canção está usando a linguagem coloquial, uma linguagem que aproxima mais as pessoas para que o quê? Para que elas entendam com mais facilidade. Crítica, sim, está criticando, fazendo algumas críticas, compreensiva e também é comunicável. As pessoas conseguem entender o que ele está querendo dizer, certo? Letra C. Impróprio para os poemas, errado. Crítica, porém não coloquial, errado. Descuidado e cheio de repetições, também está errado. A alternativa correta é a letra B. Quarta questão. Com relação ao texto retirado de um SMS, assinale a alternativa correta. Você viu como ele chegou em casa hoje? Todo lascado. Beleza. Letra A. Não pode ser considerado um texto, visto que não cumpre sua função comunicativa. Esta alternativa está incorreta, porque eu li e eu entendi o que ele quis dizer, certo? Então, há uma comunicação sim, cumpre sua função comunicativa. Letra B. Por ter palavras abreviadas em excesso, está totalmente contrariando as regras da gramática. Logo, não é um texto. Gente, esta alternativa, ela está incorreta também, porque, gente, é um texto sim, certo? Só que é um bilhete, foi um bilhete escrito, é uma mensagem, aliás, desculpa, uma mensagem retirada de um SMS, ok? Um texto retirado de um SMS. Com certeza essa pessoa que escreveu esse texto enviou para um amigo muito próximo e eles conversavam desse jeito, então o que ele falava, o amigo dele entendia completamente. Letra C. Esse tipo de escrita é valorizado em qualquer meio de comunicação formal. Não, está errado também, porque esse tipo de escrita não é valorizado em qualquer meio de comunicação formal. Formal é quando você tem que escrever e falar de acordo com a gramática do seu idioma. No caso, com a gramática da língua portuguesa, ok? Letra D. Mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas só deve ser utilizada em situações informais como internet, celular e etc. Pronto, esta alternativa é a correta, porque deve ser utilizada numa conversa, ok? Com o seu amigo, com alguém próximo de você. Vamos lá, a última questão. Considerando-se a variedade linguística reproduzida no texto da questão, é correto afirmar. Vamos ao texto. Nordestino não é rico, ele é estribado. Nordestino não corre, ele dá umas carreiras. Nordestino não ri, ele se abre. Nordestino não dá a volta, ele arrodeia. Nordestino não é esperto, ele é desenrolado. Nordestino não é sortudo, ele é cagado. Geralmente a gente fala cagado de sorte. Nordestino não faz gozação, ele fresca. Este termo não utilizo. Nordestino não vai embora, ele pega o beco. Nordestino não ouve barulho, ele ouve zoada. Nordestino não abraça, ele arrocha. Nordestino não é o bonzão, ele é arretado. Letra A. O termo estribado, por exemplo, reflete formalidade. Esta alternativa já está incorreta, porque esta palavra estribado não pode ser colocada em cartas oficiais, requerimentos, redações. Você não pode falar esta palavra quando estiver apresentando um trabalho muito importante na faculdade ou na escola. Então, errado. Letra B. Todas as variantes nordestinas mostradas no quadro cumprem sua função comunicativa quando utilizadas nos contextos adequados. Isto mesmo, certíssimo. Vamos dizer que a pessoa que fez esse texto, ela postou no Instagram para mostrar como nós nordestinos falamos, ok? Então, dependendo do contexto, está tudo bem, tudo correto. Você só não pode utilizar este tipo de linguagem, como eu disse, em situações formais. Letra C. Todas as variantes nordestinas são mostradas no quadro são consideradas erradas. Esta alternativa também está errada, porque não quer dizer que aqui no Nordeste eu falo de um jeito e
em outra região as pessoas falem de um jeito diferente, não quer dizer que eu estou errado ou que ela está errada. Cada um fala do jeito que aprendeu, certo? Depende do lugar, da região onde nasceu. Letra D. Esse quadro exemplifica o quanto a língua de uma nação é homogênea. Esta alternativa também está errada. Letra E. As variantes nordestinas desfavorecem as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados. Totalmente também errado, ok? Temos que respeitar o modo de falar de cada um.